Olá, meus amores do sétimo ano! Estamos iniciando mais uma aula de História do Recife. Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais. Vocês já me conhecem, né? Sejam todas e todos bem-vindos, certo? E junto comigo, eu estou sempre muito bem acompanhada, né? Hoje contamos com a presença de Melise. Eu acredito que eu acertei o nome dela, fazendo a interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível, que é importantíssimo, né, trazermos para a nossa sociedade a acessibilidade, certo? E junto também aqui, né, na produção, por trás das câmeras, tem uma galera massa da produção. Jonas, Juninho, que dá aquela força para a gente aqui, na correria, que só quem está aqui por trás das câmeras é que sabe, né? E junto comigo, vocês já estão escutando aí o sorriso gostoso desse professor aí que está junto comigo na bancada. Olha ele aí. Opa, bom dia, pessoal do sétimo ano. Uma satisfação estar com vocês, uma alegria enorme estar com vocês aqui, junto com a professora Vanessa, com a Melice. Não é? Melice. Mel. A nossa intérprete Libras, não é Mel? Aqui, ó. Vou dar aqui. Então chega batendo Mel, aqui, ó. Assim. Gente, eu quero, professora, aproveitar aqui e mandar um abraço todo especial para uma turminha fera aí do sétimo ano A, da escola Vila Sésamo, aí no Ibura. Galera, eu tô sabendo aí que vocês estão acompanhando as aulas ao vivo e a cores, né? Um abraço para vocês. Manda aqui a perguntinha aqui no chat. Já estou com o chat aberto para tirar dúvidas, o que vocês precisarem aí de história, geografia, ILT, sustentabilidade. Aqui a gente faz tudo num pacote só. Viu? Um grande abraço também para os professores aí da Escola Vila Sésamo que têm prestigiado o nosso trabalho. Lógico que a gente sabe que nem sempre o conteúdo dá para fazer aí uma conciliação em sala de aula, mas sempre que puder, prestigia também o trabalho da gente, que é muito importante. A gente tem seguido o roteiro, né, da rede e os trabalhos têm feito em consonância aí com a programação que vocês também estão vendo em sala de aula, beleza? Então vamos lá. Pois é, eu reforço, reitero aqui também o carinho, mando um beijo bem grande para o pessoal aí do sétimo ano A, né, da Escola Vila Sésamo, o professor Alami também, né, que sempre o professor chega, Saradão, que chega junto, que está aqui, né, colaborando com, né, trazendo aí as aulas para os estudantes do sétimo ano e que é tão importante, né, a gente ter essa troca. Tem um professor aí de vocês, né, na escola de origem de vocês e a gente aqui, que vocês também podem chegar junto, né, e na interação aí com o chat. Vocês já sabem, né, o recado aí dos QR Codes que você pode direcionar. Juninho vai jogar os QR Codes aí na telinha de vocês. Vocês podem direcionar o celular, baixar o aplicativo do Educa Recife e interagir ao vivo com a gente. Olha que legal, deixar comentários, né? Tirar dúvidas, isso é muito importante, certo? E vocês aí da Vila Sésamo que nos acompanham, por favor, interajam, participem, que é muito importante nessa troca, fortalece nosso aprendizado. Bom, já demos os recados iniciais, sim, né? Então, vamos embora para o tema da aula, né? A gente vai dar continuidade a um tema, né, que é muito extenso, que é os lugares de memória, resistência, né, de memória da escravidão e resistência negra aqui na nossa cidade, né? É muito importante a gente entender esses lugares, né? O que é que esses lugares nos traz, né? Não só a reflexão, mas engajamento. Muitas vezes a gente não pode nem consumi-lo, mas a gente pode, né, fazer uma reflexão, deixar que a memória fique viva, né, da nossa história. Então é muito importante a gente entender esses lugares e falando aqui da nossa cidade, né, e desse período aí, né, do período da escravidão, temos bastante lugares aqui na nossa cidade, viu, professor Giorgio? Tá vendo? Acertei. Professor Giorgio, Matutinho lindo. Então, é importante, né, que a gente traga isso à tona para que a gente possa refletir. E a gente sabe, né, que a nossa cidade
tem muitas histórias nos becos, nas vielas, né? Nos casarios, certo? As ruas que a gente passa. Muitas vezes a gente passa por ali, nem sabe, nem se dá conta da história que tem por trás daquilo ali. Né? Então, é importante. Aí você deve se perguntar, mas de novo, vamos ver lugares, porque existem muitos lugares mesmo que trazem, né, resgatam essa memória negra da nossa cidade, certo? Então, vamos embora aqui, olha. Primeiro, já vamos começar para a porta aí de entrada, né, da nossa cidade, que é o Porto. Né? Então, veja só, considerada a mais importante rua do bairro do Recife, por ser situada, né, na zona portuária, que a gente viu, né, na aula anterior, a Rua do Bom Jesus mesmo, que fica ali nas proximidades, né, do Porto do Recife. E aqui, por que ali naquela região? Né? A gente vai ver que tem outras ruas também, né, que teve essa questão do comércio ali de escravos e tudo mais. E a gente vê que ali as proximidades do porto, né, professor Giorgio, Sim. Tinha facilidade, né? Um porto de uma cidade é onde tem ali o comércio, né? A chegada de mercadorias também, né? Um polo ali para o desenvolvimento econômico também de uma localidade. Então, por isso aí, o porto é considerado essa porta de entrada, e as ruas que ficavam ali naquelas redondezas, naquelas regiões, eram, né, aqui acolhia, né, essa população negra que chegava aqui na cidade. Lembrando aí um pouco o que a professora colocou, né? Veja, o Porto do Recife, onde hoje é o Marco Zero, tá ligado? Onde é o Marco Zero, né? Lá no Porto, lá no centro da cidade, ali no Recife, você tem ali o Marco Zero, né? Aquela praça enorme, gigante, aqueles armazéns. Aqueles armazéns, eles são de certa forma recentes, né? Onde hoje é o Paço Alfândega, que é um shopping e tal. Aquilo ali era onde eram descarregados muitos dos produtos que vinham da Europa, principalmente de Portugal, e desembarcavam aqui no porto, tá certo? As pontes, pense que as pontes, nenhuma delas existiam. Então, como é que a turma fazia para atravessar? Né? Então, veja que o Recife Antigo é uma ilha, tá? Chamada Antiga Ilha de Antônio Vaz, e para o bairro de Santo Antônio, que é onde hoje ali é Dantas Barreto, a igreja de Santo Antônio, né? Era outro pedaço de terra que tinha recortado entre o rio Capibaribe, o rio Bibiribe e o mar. Né? Então, quando começa a ocupação do território, a vila de Olinda como capital da capitania, Recife como a entrada, Recife era uma vila comercial, Recife estava dependente de Olinda. Então, todo o trabalho de carrego, né, de descarga e carga dos navios eram feitos pelos escravos. Sem contar, minha gente, com os navios que vinham da África, os navios tumbeiros ou os navios negreiros, que eram navios próprios para transporte de escravos. Veja só. Então, como hoje a gente vê, por exemplo, nas estradas, aqueles caminhões que carregam bois, né, caminhões de carga viva. Então, veja como é que eram transportados os bois. Imagine no navio os escravos sendo transportados e chegados aqui para serem comercializados. Alguns deles já diretamente no porto, outros iam para os mercados. Olinda, por exemplo, tem o famoso mercado da Ribeira, lá em cima, na Cidade Alta, onde eram também comercializados os escravos, que eram comprados e revendidos aqui por comerciantes de escravos. Tá? Exatamente, né? A gente vê aí que o porto era a principal entrada, né? A gente viu até uma localidade aqui específica também, né? Que é um desses lugares de memória desses povos, né? Que é a Cruz do Patrão. A gente viu na aula anterior, né? Que ali ancoravam também alguns navios e muitos negros que morriam, né? Nessa viagem, né, dentro do navio, era jogado ali, né? Por isso que ainda tem uma história até mal assombrada diante daquele contexto ali, daquela localidade. Mas vamos seguir aqui, olha. Transitavam, então, né, no porto aí, vejam só no slide. Transitavam muitos negros e negras, libertos ou escravizados. Existia comércio, transporte de mercadorias e o próprio comércio de escravos, certo? Como o professor Giorgio aí colocou. E aí chega um outro lugar, né? Uma rua também nessa proximidade ali do porto, né? Porque quando Recife, né, era uma vila praticamente de pescadores, certo? Então tudo era ali feito
perto das áreas marítimas, né, do porto. Então, toda a vila começou ali naquela região que hoje a gente conhece de Recife Antigo, né? Então, muitas ruas ali tem essa referência, né? E por a gente ter sido, né, um dos lugares assim que vieram muitos esses povos, né, aprisionados para serem vendidos, negros aqui, trouxe, né, para essa localidade e ali guarda essa memória, né? Essa questão aí da população negra. Então, veja aí, a Senzala Velha do Recife. Hoje a gente conhece como outra rua, né? Que é José Martins, certo? Mas ela, por muito tempo, era conhecida como a Senzala Velha do Recife, porque, né, no período ali da colonização, existia uma senzala, né? Alguns autores, historiadores, indicam que ali existia uma senzala urbana, certo? Então, essa rua, vejam aí, ó, no século XVI, existia no Recife uma das principais senzalas urbanas do Brasil. Vejam aí, serviam para aprisionar as pessoas escravizadas que recentemente haviam sido trazidas da África. Olha aí o que eu estava falando. No ano da invasão da Companhia das Índias Ocidentais, em 1630, né, a invasão holandesa, a ocupação holandesa, aqui no território da nossa cidade, né, de Pernambuco, mas também do Nordeste, né, já era chamada de Senzala Velha. Veja só, desde o século XVII aí já era chamada de Senzala Velha. E aí vamos analisar esse mapa, né? Olha aí, um mapa antigo, né? Vejam só, não sei se dá para vocês visualizarem direito, mas aqui tem, ó, a Rua da Senzala Velha, já uma referência, né, dessa rua aí tão importante, né, que teve esse processo aí, esse tráfico aí de povos escravizados, enfim. E aqui eu trago uma mais recente, né? Olha aí o Marco Zero, que a gente citou aqui, né? O Marco Zero aí, a Rua da Guia, e uma paralela a ela é justamente a Rua Domingos José Martins, que era essa antiga Rua da Senzala Velha. Vejam aí, próximo ali, né, do Marco Zero, onde a gente conhece do Recife Antigo, nas proximidades ali também da Praça do Arsenal, que é muito conhecida ali, nossa, então existia essa rua, né? Como a gente viu que tem a Rua do Bom Jesus, que é considerada uma rua belíssima, a gente sabe da arquitetura que tem ali, né? Uma rua que realmente traz a nossa identidade cultural, mas ali também tem essa memória. A rua pode deixar o mapa na tela, Juninho. A Rua do Bom Jesus, professora, é aquela primeira rua lá que tem umas árvores, olha. Isso, né, Mapa, exatamente. né? Veja como era estratégico, né? Porque é tudo muito pertinho. Né? Exato. Tudo muito pertinho ali, porque traz exatamente essa ideia porque Recife era basicamente aquilo ali. A outra parte que vai para o outro lado da ponte, aí onde hoje já é ali perto da Conda Boa Vista, da Guararapes, né? Fica por trás desse mapa aí. Mas pode dizer, estou só dizendo para a gente ter uma localização geográfica. Isso, e ainda mais, professor Jorge, a gente tem que entender, né, que aí no século XVI, XVII, não havia essas estradas, né, não havia o transporte, carros, nem nada. Então, tudo era mais difícil, né, de caminhar. Então, quanto mais as localidades que ficavam próximo ali, né, da área do porto, onde chegavam os navios, era onde ia se habitar, né, se ter o comércio, era próximo àquelas localidades. Então, por isso que aí traz essa referência tão forte, né? E a gente costuma dizer aí a questão do Recife Antigo. É porque realmente traz, né, esse resgate da nossa história como era antigamente. Certo? Então, eu quis trazer esse paralelo, né, de trazer como a referência aí desse mapa mais antigo, né, que tem essa rua da Senzala Velha, e hoje em dia, que olha aí a nossa rua Senzala Velha, que hoje é chamada de Rua Domingos José Martins, certo? E próximo aí, de fato, ao Marco Zero. Então, bem paralelas, né? Rua da Guia, Rua Domingos José Martins e a Rua do Bom Jesus, que é bem famosa. Bom, então vamos lá. Fiquem atentos aí, ó. Se liga. Na Rua da Senzala Velha residiu Rufino José Maria, um alufá, liderança religiosa islâmica, né?
ali, uma referência, um guia espiritual, vamos dizer assim, né, da religiosidade ali islâmica. Ele chegou a ser preso em 1853 em uma operação, né, a polícia aí prendeu ele em uma operação para identificar uma possível rebelião de escravizados. Né? E essa história, gente, se vocês tiverem interesse, né, de saber, eu deixo aqui uma dica de leitura. Olhem só, está registrado, né, a história desse líder, essa liderança aí religiosa, né, que residiu aqui na nossa cidade nesse período aí, nesse livro aí, olha, o Lufá Rufino, certo? Então, fica essa dica de leitura aí, se vocês quiserem, tiverem interesse de saber mais sobre esse guia espiritual, aí, líder espiritual, está aí registrado nesse livro. E aí, outro lugar que traz essa memória, né, do povo negro aqui na nossa cidade, que é a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que ficam ali mais ou menos não, ela fica localizada ali pelo Pátio do Carmo, certo? E é considerado um dos mais importantes lugares de memória da escravidão do Recife, pelo papel que a Irmandade dos Rosários dos Homens Pretos executou na cidade desde o século XVII. Vejam só, esse lugar aí, né, foi um lugar muito importante para apoio, solidariedade daquela época, né, daquela sociedade escravista ali naquele momento. Então, acolheu, né, muitos dessas pessoas, negros e negras, que eram trazidos, né, para o nosso território para ser escravizados. Também é outro lugar que a gente passa cotidianamente e nem sabe a história que tem, né, por trás disso tudo. Vejam só, olha, a Basílica, vejam no slide, a Basílica, né, e o Convento do Carmo começou a ser construído em 1654 e representa um marco na história e cultura do Recife, sobretudo no que se refere às celebrações religiosas e festas populares, né? Essa questão aí das religiosidades, né, de matriz africana, né, os costumes, os ritmos também, né? A gente falou na aula anterior, né, que as religiosidades de matriz africana também traz essa questão, né, do corpo como algo sagrado, né, divino e tudo mais. Então aí esse lugar também, né, tem essa carga histórica desses povos, certo? E aqui, quem é que nunca passa aqui, né? Direto, se você for por ali pelo centro, Dantas Barreto, a gente sempre passa por essa localidade e nem se dá conta, né, que tem uma história aí por trás muito forte. Olha aí, e o Pátio do Carmo, né, que a gente não tem como não falar dele, né? O lugar é apontado por alguns autores como local da exposição dos restos mortais do maior líder, né, herói da história da resistência negra de Pernambuco. Quem é? Zumbi dos Palmares. Pois é, alguns historiadores, né, registram, indicam que aí tem restos mortais aí de Zumbi dos Palmares. Inclusive, né, lá tem um monumento, né? Tem. De Zumbi. Pois é, que também a gente muitas vezes passa e nem percebe, não é isso mesmo? Então, vejam aí, vamos analisar essas imagens, né? Umas imagens mais antigas, como era o Pátio do Carmo, né? A gente pode ver aqui, se vocês puderem cortar para mim, aqui, olha, a igreja que a gente acabou de falar, né? E vejam como era bem diferente, não é, professor Giorgio? Demais. Bem diferente. Se puder deixar em tela cheia, Juninho, eu agradeço. Vejam só. E vejam o transporte, né? Muito feito por boi, a pé também, né? E se a gente puder observar bem Cavalos, direitinho, cavalos também, a gente vê, né? Pessoas negras ali, trabalhando, vendo que há uma movimentação de comércio ali, né? Então, olha só. Vejam aí, o local era marcado pela presença de negros livres, libertos e escravizados, certo? Praticando o comércio, realizando serviços, festejando e resistindo. Olha aí o que a gente estava falando anteriormente, certo? E aí, outro monumento da nossa cidade que traz referência
dos povos negros, certo? É o monumento aos Maracatus Nação, localizado em frente ao Forte de Cinco Pontas. O monumento foi inaugurado em 26 de dezembro de 2008, certo? E trata-se de uma localização estratégica para a cultura negra da cidade, né? A gente também muitas vezes passa e nem sabe que existe esse monumento. E esse monumento aí traz, né, costumes, os ritmos também, né? Com o maracatu a gente sabe que vem dessa raiz africana, nossa identidade cultural, né? É muito aí referência, né? Dessa cultura negra, certo? E é muito importante que a gente deixe, né, isso em evidência, né? Traga para que essa memória fique viva, que a gente conheça a história. Não só a história da nossa cidade, mas a história desses povos, né? Que constitui a nossa história também brasileira. E o Brasil foi construído por mãos negras. A gente sempre traz essa questão. Nessa imagem aí, professora, quando a gente coloca depois aqui a imagem, a gente vai ver o seguinte, é um cortejo real. Isso. Né? Maracatu Nação, aí tem meu maracatu, é da coroa imperial, é de Pernambuco, ele é da Casa Real. Você vê que aí, é um séquito, né? O que é? É uma procissão formada pelo rei e a rainha, né, do maracatu, tem os príncipes, as princesas, a calunga, que é aquela boneca que está ali representando lá atrás, no finalzinho, uma pessoa com a calunga, que é uma boneca que representa também a rainha, mas a ancestralidade real da realeza do maracatu. Né? E lembrar que esses povos que foram escravizados na África, muitos deles eram príncipes, eram reis, eram rainhas, né? E foram presos na África por brigas entre tribos africanas, e aí uma tribo que venceu, vendeu os perdedores como escravos para os comerciantes de escravos trazerem para as Américas, então para o Brasil e para a América Espanhola como um todo. Né? Tanto que, por exemplo, Gangazumba era um rei na África, né? Dandara era uma rainha na África e veio parar aqui como escravo. Né? Isso. E aí depois vem o Zumbi dos Palmares como sobrinho afilhado de batismo de Gangazumba e que coordenou o Quilombo dos Palmares depois que Gangazumba foi traído, né, por um acordo firmado entre os portugueses, isso por volta de 1630 e 32, 35, por aí, nessa faixa. Né? Vai lá, professora Vanessa. Pois é, né? E a gente trazer essas referências, gente, por quê? Né? Porque a gente lembrar, né? Resgatar essa identidade, essa história que é nossa também, né? Porque por muitos anos a história do negro foi negada aqui no nosso território, né? Eu não digo não só da nossa cidade, mas também do Brasil. Então é importante, né? Esses lugares de memória, né? Como a gente viu, as ruas, praça, pátio, né? A gente viu o Pátio do Carmo, na aula anterior a gente viu o Pátio do Terço, o Pátio São Pedro, né? Quando a gente traz essa referência, quando há movimento, né, um olhar mais sensível para isso, a gente também está trabalhando ali com caráter político, não só cultural, né, mas político, do próprio movimento, né, negro, que começou a trazer essas discussões, né, para que a gente possa realmente refletir e saber o quão importante é a gente conhecer essa história, certo? Então, esses lugares são justamente para isso, né? Resgatar essa história que é nossa também, certo? E olha aí, o monumento representa um grupo de Maracatu Nação e mostra o seu cortejo, composto pelo rei, olha aí, o que o professor Giorgio já estava adiantando. Rainha, dama da corte, dama do paço, porta-estandarte, porta-lanterna, o carregador de elefantes e o batuqueiro, né, do maracatu com sua alfaia, que a gente conhece tanto, né? E a gente sabe que isso no período carnavalesco, né, o quanto a gente vê na nossa cidade os maracatus desfilando, né, aí nas ruas, enfim, nos palcos, e é muito importante realmente a gente refletir sobre essas questões. Mas a aula já está chegando ao fim. Oh. E agora? Se despeça? E agora, minha gente, um abraço. Lembrando só uma curiosidade, esse porta-elefante, não é que o cara carregava um elefante não, viu? É simbólico. É simbólico. Significa um grande guarda-sol, né, que cobria, né, que também é chamado de pálio, né?
também tem esse termozinho. Mas a gente continua esse assunto massa na próxima aula. Grande abraço, fique com Deus. Pois é, gente, vamos ficando por aqui. Beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.